Olá, meus queridos irmãos. Vamos retomar o nosso estudo sobre família. Nós já falamos a respeito do esposo ideal, tomando como base Urias. Falamos da esposa ideal, tomando como base Abigail. E agora nós vamos falar do plano de Deus para a família. Eu vou ler Gênesis 2:18, depois eu vou orar e meditaremos na palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Grande Deus e eterno Pai, obrigado pela sua palavra, a qual é viva e eficaz, e é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Pai, e em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja concedendo graça a cada um de nós, teus servos, às nossas famílias, para que possamos estar cada dia mais alinhado com os teus propósitos, com os teus planos. Abençoa-nos, nossas famílias, Senhor. Sabemos que muitas famílias estão sendo destruídas pelo inimigo, pela contenda, mas guarda-nos, Senhor, de todo mal, para que possamos viver feliz com a nossa família, de forma que o teu nome seja glorificado em nosso lar. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso tema é a família feliz. E certamente, meus irmãos, nós que já casamos e aqueles que ainda hão de casar-se, casamos para sermos felizes. Ninguém se casa visando a infelicidade, nem se casa para viver em contendas e brigas, e muito menos para se divorciar. Porém, temos visto no meio do povo de Deus um número crescente e assustador de casais divorciando-se. A maioria dos casais estão enfrentando problemas relacionais. A grande prova disso está nas prateleiras das livrarias. Uma quantidade considerável de livros a respeito de casamento, família, criação de filhos e etc. Você pode até achar salutar essa gama de livros. No entanto, meus irmãos, a gente percebe que isso é um reflexo da decadência da família pós-moderna. E a maioria ainda não entendeu que o problema todo está no pecado. Casamentos que são tratados de forma paliativas a questão do pecado, nunca terão a felicidade. É preciso que seja tratado pela raiz, para que a família possa desenvolver uma vida feliz. Uma vez eu peguei uma bactéria no meu olho esquerdo, fui ao médico, o médico me receitou um colírio, passei a usá-lo, mas nada de melhora. Estava ficando era pior. E meu pai me levou no médico que trata dele há muito tempo, e o médico percebeu que o colírio que o outro médico havia receitado era só para proteger, para não ser contaminado o olho com bactérias, e não para tratar a bactéria que já estava lá. Quase perdi a vista. E ele receitou um outro colírio. Com 3 dias eu estava sarado, curado da enfermidade, porque o colírio eliminou a bactéria. Assim a gente tem que entender que o pecado é o maior obstáculo para a vida familiar. Entendendo isso, eu quero que nós observemos nesse estudo 3 aspectos importantes. Primeiro, a questão principal, que é Deus que criou a família em perfeição. Segundo aspecto, eu quero que a gente observe tudo no livro de Gênesis,
que Satanás sabotou esse plano perfeito que Deus criou para a família. Mas em terceiro, eu quero mostrar que Cristo restaurou o plano inicial. Então, primeiramente, Deus criou a família em perfeição, absolutamente perfeita. O capítulo 1 de Gênesis, verso 31, a primeira narrativa conclusiva da criação, diz: Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Essa é a conclusão de Deus quanto à sua criação. E isso nos fala, meus irmãos, de um plano perfeito, que somente Deus poderia criar, porque foi estabelecido por Ele. Tudo provinha das mãos do Criador e é absolutamente perfeito, puro e bom. Mas também a gente pode observar que Deus criou um ambiente perfeito. Um ambiente, não só um plano perfeito, mas um ambiente perfeito. Plantou um jardim perfeito para o primeiro casal. Um lugar onde tudo funcionava em perfeição e harmonia. Tudo convergia para a felicidade da primeira família que Deus criou. E, além disso, a gente vê que Deus ele estabeleceu cônjuges perfeitos. Adão e Eva foram criados perfeitos, absolutamente perfeitos. Então, observe que a família que Deus criou, dentro de um ambiente perfeito, era para funcionar de uma forma maravilhosa. E veja as bênçãos que o plano de Deus ainda permanece e recai sobre as famílias de hoje. Por exemplo, primeiro, Eva foi a esposa idônea e ela veio para eliminar a solidão de Adão. O texto diz, Gênesis 2:18, que foi uma avaliação do próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Por esta razão, ele criou uma mulher para eliminar a solidão do homem. Uma mulher coberta de dignidade para auxiliá-lo com proficiência. Meu irmão, tua esposa é uma bênção de Deus para que você não esteja sozinho. Não há algo mais gostoso do que ter ao nosso lado e do nosso lado quem amamos, para conversarmos, para trocarmos ideias, compartilharmos nossos sonhos e muito mais. Abaixo da salvação, o casamento é a maior bênção desta vida, meu irmão. Segundo, a gente percebe que Deus não só criou essa mulher para eliminar a solidão de Adão, mas também Eva foi um presente do próprio Deus para Adão. Foi o Senhor Deus quem a criou. Foi Ele que lhe a trouxe para Adão, como diz o texto sagrado. Salomão é enfático em dizer que a casa e os bens vêm da herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios 19:14. Em terceiro lugar, o Trino Deus foi juiz e testemunha ocular dessa aliança que só a morte pode quebrá-la. Deus não criou o casamento para ser destruído. Deus criou a família para ser uma bênção e não um caos. Deus criou a família não para as dificuldades e intempéries destruí-la, mas para essa família viver junta até que a morte os separe. Quarto, a gente observa que Adão se encheu de empolgação sentimental e afirmou: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão fora tomada. Observe que o casamento ele foi criado para que haja empolgação sentimental. Não foi criado para ser uma monotonia, mas para ter alegria, sentimentos.
e muito mais. Em quinto, a gente vê que Deus fez essa aliança com pessoas perfeitas, sem pecado, selando-as definitivamente. Pois ele diz que ambos se tornariam uma só carne. Esse é o cenário, meus irmãos, da perfeição completa de Deus para a família. Esse é o plano original de Deus. Hoje, todos os elementos citados acima são reais no casamento. O teu cônjuge foi Deus quem te deu, para você não viver sozinho. Teu cônjuge é um presente de Deus para você. Teu cônjuge foi uma bênção de Deus para a tua vida. E Deus é o juiz e testemunha da aliança do teu casamento. Deus é a testemunha da tua empolgação no início da tua aliança matrimonial. Porém, toda essa beleza, meu irmão, que Deus criou, Satanás sabotou o plano perfeito para a família. Isso está muito claro no capítulo 3 do livro de Gênesis. Perceba que aquilo que encheu os olhos de Deus ao dizer que tudo quanto fizera foi muito bom, ou era muito bom, Satanás ataca com uma tentação avassaladora. Capítulo 3 mostra isso. A primeira lição que a gente aprende aqui é que o inimigo odeia a família. Ele sabia que se conseguisse arruinar a primeira família, todas procedentes desta estariam suscetíveis ao fracasso. Veja que tudo que a serpente ofereceu a Eva está no centro da destruição das famílias dos dias atuais. A primeira coisa que Satanás ofereceu a Eva foi a independência. Ou seja, Satanás disse: vocês têm o direito de fazer o que quiserem, quando quiserem. Vocês são inatingíveis e eternos. Deus não tem poder de atingi-los. Deus está enganado quanto a vocês. E Ele está enganando vocês. Deus não é tão bondoso como vocês pensam que Ele é. Se vocês comerem do fruto da árvore que Ele lhes proibiu, vocês terão percepção e conhecimento da verdade. Vocês serão iguais a Deus. Hoje, a maior luta é por emancipação, por independência profissional, financeira e de autoimagem. E nesse afã, tanto o marido quanto a esposa perderam de vista o ideal de Deus e estão mergulhados na ilusão do inimigo. E a prova disso está nos divórcios, em filhos rebeldes, em igrejas com famílias fracas, esposas insubmissas, maridos insensíveis, e assim sucessivamente. Porque o inimigo, ele apresentou um plano de independência e também de autossuficiência. Vocês terão tudo o que precisam em si mesmos. Não precisarão depender ou se submeter a ninguém, porque está sujeito a alguém que vocês podem ser iguais a ele. Isso é muito visto, meus irmãos, no seio das famílias. Esposos e esposas querem viver suas vidas a partir de si mesmos, insubmissos ao plano de Deus para a família. Acredite nisso. Aqui está o divisor das águas. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que não é salvo quem pratica atos religiosos, mas quem faz a vontade do Pai. Atos religiosos, os fariseus faziam muito bem, obrigado. Mas os atos dos salvos em Cristo devem exceder ao dos escribas e fariseus, como diz Mateus 5,48. A independência e a autossuficiência são filhas do egoísmo. Satanás disse a Eva: vocês são o centro de tudo.
tudo gira em torno de vocês. Com isso em mente, o homem se tornou insensato e passou a acreditar que a sua teoria, a sua verdade pessoal é melhor e mais sábia do que a verdade de Deus. Assim, a perfeição inicial veio por água abaixo, porque o pecado destruiu a inocência e o homem passou a desesperadamente rejeitar e se esconder de Deus. 3:8 de Gênesis diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Meus queridos irmãos, quando tiramos o Senhor Deus do centro da nossa vida e da nossa família, só nos restam dor, sofrimento, tristeza e separação. Veja que o homem que foi criado para proteger, prover e liderar com amor, agora se esquiva da sua responsabilidade. Algo que me chama a atenção é o fato de Deus chamar Adão, porque ele é o líder da família. Adão, onde tu estás? E esse homem agora, ao ser questionado por Deus, tem o veneno malévolo da serpente em sua língua, pois diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão acusa sua esposa e Deus pelo seu fracasso. Isso, meus irmãos, é muito comum entre os casais nos dias atuais. Fale com um casal que está com problema de relacionamento, vê se a pessoa vai assumir o seu erro. Sempre vai jogar para o outro. Mesmo que a consciência nos acuse dos nossos pecados, sempre encontramos alguém para lançar culpa. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós julgarmos a nós mesmos, nunca vamos achar culpa em nós, portanto, nunca seremos julgados. Aquilo que Deus havia estabelecido para ser a perfeição inicial, quebrou-se por causa do pecado. A harmonia relacional da família foi afetada. O versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis diz: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu creio que o Senhor Deus não está falando para Eva sobre o desejo da intimidade. Veja que o desejo aqui está em oposição ao governo de Adão. Essa verdade se torna mais clara quando lemos Gênesis, capítulo 4, versículo 7, quando Deus adverte Caim antes de ele assassinar o seu irmão Abel. Pois disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Observe o que ele vai dizer: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É a mesma palavra usada em 3,16. O teu desejo será para o teu marido. Aqui o texto diz: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então eu entendo que o Senhor Deus está dizendo que Eva agora vai ter o desejo de tomar, de usurpar a liderança do marido. E Adão, por sua vez, que havia perdido a sensibilidade da liderança, seria áspero no seu trato, no seu domínio, na sua liderança com a sua esposa, ao ponto de fazê-la sofrer. Portanto, veja que a perfeição do plano, a perfeição do ambiente, a perfeição dos cônjuges foram drasticamente afetados pelo pecado. E o resultado final são famílias em caos. Famílias em caos. Não podemos esperar nenhuma melhora para as famílias se elas não buscarem a Cristo. Fora de Cristo, só há destruição, miséria
porque somente em Cristo o plano inicial é restaurado. Então, Cristo restaurou o plano inicial quando morreu na cruz do Calvário. Gênesis 3, 15 e 21 mostram claramente essa verdade. Pois em meio ao caos da depravação humana, Deus nos mostra o lampejo da futura e gloriosa esperança restauradora do plano inicial para a família. Porque o texto nos ensina que Jesus futuramente destruiria as obras de Satanás, pisando na sua cabeça. O verso 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto nos diz que a serpente ferirá o calcanhar do descendente, e este, apontando para Cristo, ferirá a cabeça da serpente. De fato, isso aconteceu. Jesus teve o seu calcanhar ferido quando maltratado, humilhado, ferido, cravado numa rude cruz para nos substituir da ira de Deus por causa do pecado, para nos arrancar das algemas do pecado por meio do seu sacrifício substitutivo. O apóstolo João disse isso com propriedade em 1 João 3,8, quando disse: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. No verso 15, o Senhor Deus diz que destruirá as obras de Satanás. Mas no verso 21, ele dá prova de como faria isso. Pois diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. As cintas feitas pelo homem foram removidas, porque Deus matou animais para vesti-los com vestes duradouras. Isso nos ensina que as obras da serpente foram destruídas, porque Jesus Cristo assumiu a nossa morte. Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 8 e 9, Gálatas 3 e 13, onde diz que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Assim entendemos que as vestes dadas por Deus a Adão e Eva apontavam para a justiça de Cristo imputada a todos que nele creem. Porque aquele que não conheceu pecado, ou seja, Cristo, que não conheceu pecado, que não pecou, Deus o fez pecado por nós, ou seja, Deus fez ele assumir a nossa dívida para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim podemos ter a nossa família restaurada. O plano inicial de Deus foi restaurado em Cristo. O maior problema para a felicidade familiar, lembre-se, é o pecado que habita em nós. Somos, por natureza, desqualificados para cumprir o papel original de Deus. Porque há em nossos membros a lei do pecado que guerreia contra a lei da nossa mente e nos faz prisioneiro da lei do pecado que está em nossos membros. Somente pela regeneração e fé submissa a Jesus Cristo podemos cumprir com o plano original de Deus. Portanto, a solução do pecado para termos a família feliz é o novo nascimento, operado pelo poder do Espírito Santo com base na obra vicária de Cristo. Somente pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o pecado que habita em nós e nos enquadrarmos ao plano original de Deus para termos uma família feliz. Ele nos vestiu com a justiça dele. Por isso nós podemos agora viver o plano original. Claro, com deficiência sim, mas dentro daquilo que Deus espera que nós façamos, cumpramos. Se você não tem uma família feliz, duas coisas podem estar acontecendo.
uma das duas: ou você não é salvo, ou você não entendeu que o mal que habita em você só pode ser neutralizado por uma vida submissa de fé em Jesus Cristo. Só teremos a nossa família feliz quando nos enquadrarmos ao plano original de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então entenda, meu irmão, Deus criou a família perfeita, mas o inimigo sabotou esse plano, mas Jesus Cristo restaurou o plano inicial. Portanto, eu digo para você que a família feliz é aquela que está unida a Cristo e vive para a glória de Cristo. Essa família é capaz de viver em simetria, em harmonia, em perfeição, em amor, em consideração, porque em Cristo o plano inicial, aquele plano perfeito, foi restaurado. E todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo podem viver uma harmonia perfeita, uma simetria perfeita no casamento e viver para a glória e louvor do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, nos dando a capacidade diária de viver uma vida maravilhosa com a nossa família, de forma que a nossa família seja feliz diante do Senhor e para a glória do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, perdoa quantas vezes temos falhado, porque agora, como regenerados, podemos viver o plano da perfeição. E isso é inadmissível, haver brigas, contendas e muito menos divórcio. Ajuda, ó Deus, os teus servos e servas, a todos nós, a vivermos a vida familiar feliz diante da tua presença. Não permita que o inimigo lance seus dardos inflamados, mas que nós possamos, pelo escudo da fé, mostrar que nós pertencemos a ti, por uma vida harmoniosa familiar. Em nome de Jesus. Amém.